Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu sou a professora Daniela, sou a professora de língua portuguesa. Pessoal, vamos lá? Aí na tela temos aqui, a nossa área linguagens, códigos e suas tecnologias, segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2, componente de língua portuguesa. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um gênero chamado crônica. E esse gênero, a sua tipologia está na tipologia narrativa. Claro que nós temos outros tipos, tá? Quando se trata do gênero crônica, ele se divide em crônica jornalística, crônica humorística, crônica histórica, certo? Porém, na nossa aula aqui de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho desse conceito relacionado ao gênero aqui abordado, certo? Vamos lá? Então, nós temos, o que significa crônica? Que gênero textual é esse? Então, vamos lá? Quando se refere à crônica, eu devo dizer, que esse gênero ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas particularidades próprias. E essas peculiaridades vão determinar o gênero que nós estamos mencionando aqui, certo? Nesse caso, quais são essas peculiaridades, O que explicita de forma bem clara esse gênero? É o próprio assunto, o papel dos interlocutores dentro desse texto, a linguagem utilizada, que é sempre a linguagem coloquial, a situação, a função social, bem como o próprio estilo. E existem outros elementos também que estão relacionados a esse gênero. Então, nesse sentido, para iniciarmos aqui a nossa unidade, nós vamos trabalhar aqui com as características próprias, desse gênero aqui falado. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Olha, como que se inicia, a questão da crônica? De onde que surgiu a crônica? Então, tem-se um estudo etimológico, relacionado ao conceito do gênero. Então, ao falar em crônica, nós vamos pensar, que na mitologia grega temos o Cronos, que no caso Cronos, em latim Cronos, era, nesse caso, que é a personificação do tempo. Então, observa que quando eu menciono personificação, eu estou falando de uma figura de linguagem, certo? E quando eu digo personificar, eu estou em sentido figurado, em sentido conotativo. Então, eu vou, claro, atribuir aqui características humanas a seres inanimados, certo? No caso aqui, nós vamos mencionar o quê? O tempo, certo? Então, nós vamos dar, aliás, atribuir algumas características a esse tempo aqui mencionado, certo? Por isso, estamos personificando. Seguindo aí na tela. Então, seguindo, nós vamos dizer, que esta representação personificada, ela se deve ao fato de os antigos gregos tomarem o Cronos como criador do tempo. Então, quando pensamos em Cronos, dentro da mitologia grega, estamos falando do próprio Criador, aquele que criou o próprio tempo. Então, de tudo que existe possa ser relatado e uma vez, que é impossível fugir ao tempo. Todos seriam mais cedo ou mais tarde vencidos, devorados por ele. Certo? Então, assim, a origem da palavra crônica, ela se associa à palavra cronos, essa palavra grega, que está relacionada a quê? A tempo, ou relacionado ao tempo. Daí, nós vamos ter cronômetro, cronológico e crônica, certo? Tendo-se, essa sequência aí, partindo aí do radical grego, ok? Então, a crônica contemporânea, quando a professora fala crônica contemporânea, claro, é o quê? Crônica, os textos referentes ao quê? Aos dias atuais, certo? Por isso se diz contemporâneo, dos nossos dias atuais, ok? Seguindo na tela. Então, nós temos, relacionado aos textos atuais,
A crônica ela é um gênero textual que se consolidou, certo, por volta do século XIX, com a implantação da imprensa, né, em praticamente todas as partes do planeta. Então, a partir dessa época, os cronistas ou que são os escritores, né, desse tipo de texto, além de fazerem o relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos, também passaram o quê, pessoal? A registrar a vida social, a vida política, os costumes e até mesmo o cotidiano do seu tempo, né? Publicando seus escritos em revistas, jornais e folhetins. Então, esse parágrafo aqui que eu acabei de ler para vocês, ele resume todo o contexto, né, todo o conceito que engloba aí esse gênero aqui trabalhado nessa aula, relacionado à crônica, esse gênero crônica. Então, vamos só resumir isso, sintetizar aqui a nossa fala. Quando eu menciono crônica, nós vimos que tudo se origina, né? Desde a palavra cronos, lá no grego, que tem uma relação com o próprio tempo, com o criador do tempo. Daí vem-se a forma etimológica, né? Da palavra em si, até termos a palavra crônica. Então, considerando tudo isso, né? Na linguagem nossa contemporânea, nós vamos pensar em crônica que se refere a um texto curto, certo? Embora curto, ainda existe início, meio e fim, vamos pensar nisso, mas que é um gênero que inicia-se no jornal, certo? Ele faz parte do campo jornalístico e tem a sua como prioridade, né, como finalidade o quê? Entreter o público leitor. Certo? Por isso, né, a linguagem própria desse gênero é a coloquial, né, que permeia ali entre o formal e informal, visto que busca-se, né, alcançar o maior número de leitores. E pensando-se, né, nesse contexto aqui falado, nós vimos, né, o resumo aqui nesse último parágrafo. Quando se fala em crônica, esse texto, né, ele iniciou abordando questões políticas, posteriormente relatos do próprio cotidiano, relatos históricos, e isso, né, fez com que esse único gênero viesse, né, a se dividir. E daí nós temos os tipos de crônica, a crônica humorística, a crônica jornalística, a crônica histórica e várias outras, certo? Que fazem parte, né? Na verdade, se trata de um único gênero, mas de acordo com a abordagem, tem-se essa divisão, ok? Então, seguindo aqui só para finalizar, de modo geral, importantes escritores, né, começam a usar as crônicas para registrar de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os acontecimentos banais e cotidianos de sua época, publicando em jornais, revistas de grande circulação. Até porque esse gênero, pessoal, ele, né, veicula principalmente nesses meios aí da imprensa. Então, vamos sempre pensar em jornais, em revistas, certo? Outra coisa interessante, só voltando no último slide, é relacionado a essa questão, né, da oscilação do gênero entre o campo literário e o campo jornalístico. Então, existe-se muito isso, né, porque a crônica, né, ela é um gênero bem aberto, vamos dizer assim. Então, esses cronistas, né, eles têm essa liberdade na forma de escrever esses textos. Então, se em alguns momentos essa crônica ela é muito mais próxima de uma dissertação, né, embora a crônica ela vá sempre relatar fatos, né, do cotidiano, fatos atuais, em todos os sentidos, na sua essência, ainda assim, alguns, né, a forma de redigir esse texto, ela é mais dissertativa,
diferente de outras, como a crônica humorística, por exemplo, né, a crônica histórica, que são bem narradas, né? A crônica histórica, por exemplo, teremos elementos como o próprio personagem, o tempo, o espaço, né? Então, há isso mais marcado dentro do texto. Então, isso faz, né, com que a tipologia predominante, de fato, seja a narração, certo? Então, finalizando aqui, nós temos esse texto que vocês podem ler aí em sala, né? É o texto que fala a respeito da velhinha contrabandista. Então, nós temos aqui, claro, uma crônica, né, que diz, né, onde nós temos, né, um espaço bem curto, pouquíssimos personagens. No caso, nós vamos ter essa senhora, né, que é tida como a contrabandista aqui dentro da própria crônica, da própria narrativa, e temos, né, o pessoal da alfândega, que é aqueles que estão ali, né, no limite territorial e, de certa forma, fazem a fiscalização ali dos veículos, né, dos condutores desse veículo, observando se não há nada ilícito, enfim, certo? E é uma crônica humorística, claro, mas de uma forma bem incrível, o nosso cronista aqui, ele acaba retratando situações do próprio cotidiano, né? Situações que ocorrem no dia a dia e é o que de fato acontece na crônica. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui com esse texto. Claro que os nossos estudantes vão realizar essa leitura posteriormente, né? Vocês têm aí o material. Então, que essa leitura seja realizada em sala, certo? A crônica da velha contrabandista, ok? Então, claro, deixo aqui o meu abraço para vocês e finalizo a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, até a próxima.